quando nós vamos casar, a aliança lá do casamento não une o casal, não abre agora portas para um relacionamento mais íntimo do casal, mas ao mesmo tempo o casal não se subjuga agora às estipulações da lei do casamento. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente diz, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. O que nós estamos dizendo? Eu agora me subjugo à lei desta aliança. Então, não importa as minhas condições, não importa o que eu pense que é melhor para mim, a partir de agora eu vou viver para aquilo que é melhor para este relacionamento. Sabe por que esse termo aliança está se perdendo no nosso meio? Porque hoje não tem aliança mais. Hoje existe outros termos até para o casamento. União estável. Sabe qual que é a característica da nossa cultura, da nossa sociedade? Vamos ver se vai dar certo. A gente tenta. Às vezes, e esse ver se vai dar certo, cada um pensa de um jeito. Tem uns que pensam o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Eu não falo com ninguém, você não fala com ninguém, mas você na sua casa e eu na minha. Ou alguns falam, não, olha, você não fala com ninguém, a gente mora junto, mas é uma união estável. Mas como que funciona? Na primeira tentativa, ou na primeira questão, que a outra pessoa não foi fiel àquilo que foi combinado, eu estou fora do relacionamento. Então, eu estou disponível, eu estou comprometido com esse relacionamento até que você cumpra a tua parte do que foi combinado. Se você não cumprir com a sua parte do que foi combinado, eu estou fora. E tudo que nós fazemos é voltado para o nosso ego, para o nosso bem, para o nosso melhor. Ou seja, tudo que a pessoa tem que fazer que vai, vamos dizer assim, que vai me beneficiar. Então, a partir do momento que a pessoa não está mais fazendo o que ela deveria de fazer, que iria me beneficiar, ou seja, ela deixou de fazer e agora eu não estou mais beneficiado, eu estou fora do relacionamento. E na verdade, não funciona assim a aliança que Deus faz. Já pensou se Deus fizesse uma aliança assim com a gente? Então a aliança de Deus é, eu faço uma aliança com você e quer aconteça ou não aconteça, a minha aliança ela é permanente. Entendam uma coisa, eu acredito que futuramente eu vou fazer uma série de ministrações e estudos sobre isso. Mas enquanto eu estava estudando isso hoje, o que me deixou estonteante é que quando Deus implementa a aliança, é para mostrar para a gente como nós somos pessoas mutáveis. A gente muda. Eu caso com a Sara hoje, mas quando eu casei, bonitinha, tudo em cima, novinha. O tempo passa, aí já não é mais igual, aí tem outra que está mais bonitinha, mais novinha. E aí sabe o quê? Eu vou com outra, deixa essa de lado. Essa já não está mais do jeito que eu gostei, essa não está mais do jeito que me cativou quando a gente casou. Ela mudou. Eu conhecia, quando nós namorávamos, era docinho daqui, docinho de lá. Trazia o cafezinho, servia. Nossa, quando eu ia na casa da mãe dela, nossa, era uma maravilha. Depois de 10 anos de casado, mudou. Agora quer, vai fazer, quer, vai buscar. Não tem mais o que tinha antes. A Bíblia sabe que a nossa natureza ela é mutável.
Então nós temos tendência a, se as coisas mudam, a gente quer mudar também. Mas tem coisas que não tem como mudar mais. Você escolheu, é aquilo, não muda mais. Então, existem relacionamentos que eles devem ser através de aliança, não podem ser através de consumo. Não tem como eu casar com alguém hoje e amanhã achar outra melhor, ou um outro relacionamento melhor e mudar. Portanto, Deus nos ensina através de uma aliança, que relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, porque Deus não muda. Agora, nem todos os relacionamentos, irmãos, têm que ser de aliança. Tem relacionamento que não é de aliança. Por exemplo, com posto de gasolina. Se eu achar um posto que a gasolina é mais barata, acabou meu relacionamento com aquele que eu colocava combustível. Eu vou mudar. Mercado é a mesma coisa. Trabalho, se você encontrou uma oportunidade melhor, que paga mais, que te dá mais tempo, os seus finais de semana para o Senhor, muda. Não é um relacionamento de aliança. Agora, relacionamento familiar é de aliança. Relacionamento marital é de aliança. Relacionamento com Deus é de consumo ou de aliança? Aliança. Então, sabendo que o relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, toda aliança, ela tem as partes, ela tem os preceitos, as estipulações da aliança, e ela tem aquilo que a pessoa vai ganhar, receber, se ela cumprir. Então, o relacionamento de aliança, as partes somos nós e Deus. E se nós guardarmos os termos da aliança, nós seremos abençoados. Agora, se nós não guardarmos os termos da aliança, nós seremos amaldiçoados. Agora, aí é que entra a questão. É possível guardar 100% a aliança de Deus para ser abençoado? É aqui que é um paradoxo na Bíblia. É aqui que, por todas as Escrituras, vocês vão ver Deus dizendo: eu vou abençoar vocês se vocês guardarem todos os meus mandamentos. E eu jamais deixarei de quebrar a minha aliança. Na verdade, antes de eu explicar, vamos abrir o texto, vai. Vamos para Juízes. Quase saiu o Josué da minha boca, mas é Juízes. Juízes 2. Acharam? Esse texto é muito importante. Depois, se vocês quiserem, no meio da semana, leiam novamente essa parte. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Olha só. Aí, eu vou voltar. Eu ia falar, mas eu vou voltar, depois eu falo. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me... Aí Deus pergunta: por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários,
e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios do Senhor. Sacrifícios ao Senhor. Irmãos, sem o Evangelho, eu vou explicar, mas eu já digo aqui, sem o Evangelho, a nossa vida é plenamente em Boquim. Pastor, o que é Boquim? Boquim significa pranteadores. Eles choraram tanto que aquele lugar ficou conhecido como o lugar do pranto, lugar dos pranteadores. E por que que eles choraram? Porque Deus disse: eu não vou abençoar vocês. Eu não mais serei com vocês. Vocês lembram quando Deus diz: olha, eu estarei no meio de vocês, eu irei com vocês. E aí Deus fala assim: olha, eu não vou mais ir no meio de vocês. Moisés intercede a Deus, para Deus ir no meio do povo. A ideia aqui é a mesma. Deus está dizendo: olha, por que vocês me desobedeceram? Então, por que vocês me desobedeceram? Eu não expulsarei os povos. Eu não tirarei ele do meio de vocês. E eles serão uma armadilha para vocês. Mas pastor, o que é isso que o senhor está querendo dizer? O que tem a ver com a aliança? O que tem a ver com guardar totalmente a aliança? Olha o que Deus fala aí no capítulo 2, versículo 1 de Juízes. Deus falando: olha, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. E disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Mas parece que Deus aqui estava quebrando a aliança. Por quê? Porque Deus fala assim: olha, eu prometi que eu ia dar para vocês, mas vocês não me obedeceram, então eu não vou dar mais. Não é isso que parece que está acontecendo aqui? Eu prometi, mas você fala assim: pastor, mas a promessa de Deus então é condicional. O senhor não falou mesmo na outro dia para a gente? Olha, Deus prometeu, Deus falou, mas está condicionado. Se a gente mudar, Deus muda. E aqui é um texto que vai nos ensinar que quando Deus promete dentro de uma aliança, não é a promessa dentro de um arrependimento, mas é uma promessa dentro de uma aliança. Ele cumpre. Porque existe uma aliança, dois tipos de aliança na Bíblia, vocês precisam entender. Existe a aliança unilateral e existe a aliança bilateral. Unilateral é quando só depende de uma parte. Bilateral é quando depende das duas partes. Então, o que você precisa entender é: a minha aliança com Deus, ela é unilateral ou ela é bilateral? Ela é bilateral. Ela é dois lados, requer a parte de Deus e a parte humana. Agora, será que nós como humanos conseguimos cumprir? E aqui entra o Evangelho, tenho 20 minutos. Versículo 13 de Deuteronômio 29. Diz assim: para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus
conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, está dizendo, vai confirmar hoje o que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa que Deus fez com Abraão foi uma aliança. Deus não disse para Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o que ele está dizendo, em ti serão benditas, não significa em ti serão abençoadas? Sim ou não? Todas as famílias da terra, sim ou não? Conta a tua família. Então está dizendo, Abraão, em ti será abençoada a família do Jefferson e da Elizabeth. Em ti será abençoada a família e cada um de vocês aqui. Sim ou não? Deus abençoou você na bênção de Abraão e você não tinha nem nascido. Olha só, Deus abençoou a sua vida antes de você fazer qualquer obra, sim ou não? Quando Deus disse que abençoaria a sua família através de Abraão, Ele fala assim, se eles me obedecerem, está escrito isso aqui? Não. Agora vamos entender por que Deus promete isso para Abraão, por que essa promessa se cumpre. Não vamos ter tempo, irmãos, mas eu só vou abrir para vocês não pensarem que eu tiro as coisas da minha cabeça. Mas Gênesis 15 e Gênesis 17 é a aliança de Deus com Abraão, é a aliança abraâmica. Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e fala assim, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, você será um grande homem, você será muito abençoado, eu serei o seu escudo. E Abraão olha e fala assim, mas eu não tenho nem herdeiro, eu não tenho herdeiro. E aí Deus fala o seguinte, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirou de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Irmãos, parece engraçado, mas vocês não perceberam o que aconteceu aqui. Diz que Abraão creu no Senhor, quando Deus mostrou as estrelas para ele. E depois Deus falou o seguinte, olha, tudo isso vai ser seu. Aí a gente pensa, se Abraão creu que Deus ia dar para ele um filho, então ele vai crer também que Deus vai dar a ele posse de toda a terra. E aí Abraão fala o que para Deus? Senhor, mas como que eu posso saber? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Como que eu posso ter certeza que você vai me dar essas coisas que você está prometendo? O Senhor prometeu que eu terei filhos, o Senhor prometeu que essa terra será minha, mas como eu posso saber? E aí,
Deus fala o seguinte para Abraão: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então Abraão pergunta: Senhor, como eu posso saber para ter certeza que o Senhor vai me dar tudo aquilo que o Senhor prometeu? Aí Deus fala: me traz uma novilha, um carneiro. Mas Senhor, eu perguntei como eu posso saber, né? E Deus me dá uma lista de animal para mim ir atrás. Mas ele obedece, ele traz. E aí diz aí que Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Irmãos, prestem atenção. O texto diz, Abraão perguntou: Senhor, como eu posso ter certeza que você vai cumprir tudo aquilo que prometeu? Sim ou não? Aí Deus falou para Abraão: você quer que eu mostre para você como você pode ter certeza? Quero. Então Deus falou para Abraão: traz um carneiro, uma cabrito, as rolinhas. Sim ou não? Deus falou para Abraão o que ele tinha que fazer com os animais? Aí no texto, Deus falou para ele? Sim ou não? Não, Deus não falou. Mas diz que ele trouxe os animais e ele cortou os animais no meio. Sim ou não? Por que se Deus não mandou? Pelo menos no texto aí não diz que Deus falou para ele cortar os animais no meio. Não é? Então por que ele cortou? É porque ele sabia o que Deus falou para ele. Quando Deus falou assim: você quer ter certeza que eu vou cumprir? Então me traz esse animal e esse animal. Abraão já sabia para que eram os animais. Ele sabia assim: Deus vai fazer um pacto de suzerania comigo. Porque esses animais que ele pediu são as estipulações do pacto. Então, quando ele vai buscar os animais, ele já traz, corta os animais e já prepara os animais como se fosse o selamento do pacto, o selamento da aliança. Por isso aí não fala que Deus não falou, porque ele já sabia o que era. Então diz que ele trouxe os animais, cortou os animais no meio e fez como que um corredor. Cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Olha só o que aconteceu. Então, Abraão cortou ao meio, colocou uma metade aqui e a outra metade aqui. Uma metade de frente para a outra. Cortou outro animal, colocou mais na frente, colocou um ali e um aqui. Então, formou como que um corredor. No pacto de suzerania, como que era? Um rei, um suzerano, ele dominava um outro rei. E aí esse outro rei tinha que jurar lealdade ao rei que o dominou, o rei maior. Então, ele fazia um pacto com esse rei. Então, o rei menor pegava esses animais, cortava ao meio e passava entre os animais, fazendo o juramento: olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não for fiel a você. Então, é como que o rei que dominou, ele tinha certeza que aquele rei que foi dominado seria fiel a ele. Por quê? Porque ele fez um pacto, ele jurou por esse pacto de suzerania. Então, aqui, Abraão fez a mesma coisa. Separou os animais e agora Abraão, então, vai esperar, né, para ele passar. Como que Abraão pensa: agora eu vou passar entre os animais e eu vou jurar esse pacto com Deus, porque é assim que eu vou ter certeza que Deus vai cumprir na minha vida, porque eu vou selar esse pacto com Ele. E aí olha o que o texto diz: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E então o Senhor lhe disse: saiba
que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz com seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Irmãos, isso aqui me emociona porque Deus não tem que falar nada disso para Abraão. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Deus está falando o que vai ser da descendência dele, o que vai ser do futuro dele. Deus não tem que prestar conta nenhuma. Deus podia esconder tudo isso, só falar aquilo que Deus prometeu, mas Deus tem um relacionamento com Abraão. Em outra parte ele fala assim, olha, não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra. Então Deus aqui começa a falar, colocar para ele tudo aquilo que Deus iria fazer cumprir na vida dele. Deus coloca as estipulações do pacto aqui, dizendo, olha, os seus descendentes serão escravos, mas eu estarei com eles, eu vou cuidar deles, a nação que subjugar eles, eu vou subjugar. E você vai descansar em paz. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus e dos cananeus e dos girgazeus. Espera aí, irmãos, não estou achando aqui o texto, a parte do texto que fala que como uma coluna de fogo Deus passou. Aqui, versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Quem tinha que passar era aquele que se comprometia em cumprir. Deus, lembra, no pacto do suzerano, era o rei menor, o dominado, que passava entre e falava assim, olha, que eu seja partido como esses animais. Você, como rei suzerano, pode me partir como esses animais, se eu não obedecer esse pacto. Deus pede que Abraão corte os animais, mas Deus faz cair um sono sobre Abraão, e não é Abraão que passa entre os animais. Deus passa entre os animais cortados. É como que Deus está dizendo, que eu seja cortado ao meio, como esses animais, se eu não cumprir aquilo que eu prometi para você. Portanto, a aliança de Deus conosco, ela é bilateral. Mas Deus sabe que nós não conseguimos cumprir o que está na nossa parte. Portanto, Ele envia o seu Filho, a nossa natureza, para cumprir tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. O Filho de Deus assume a natureza humana, obedece à lei até sua última vírgula, o seu último tio. Portanto, todas as bênçãos que viríamos sobre a nossa vida pela obediência do pacto estão disponíveis, porque o nosso cabeça obedeceu todo o pacto por nós. Ele veio, nos representou e viveu uma vida que nós seríamos incapazes de viver para Deus. Portanto,
A Bíblia pode dizer que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios. Portanto, quem está em Cristo tem todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Não precisa fazer mais nada, cumprir mais nada, obedecer mais nada da lei para receber alguma bênção da lei. Porque Cristo obedeceu toda ela. E se nós estamos em Cristo, todas as bênçãos estão em nós, estão disponíveis para nós. Mas não o problema, mas a preocupação de muitos é: pastor, isso abre espaço para, então, o pensamento dizer assim, então não vou fazer nada, eu vou cruzar meus braços e vou deixar que aquilo que Jesus fez por mim encha a minha vida de bênção. Mas não é assim que acontece. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 10. Amém? Diz assim: pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só o que Paulo está dizendo. Primeiro, vamos ler do versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí ele está dizendo, sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o menor dos apóstolos. Pela graça de Deus eu não posso nem sequer ser chamado de apóstolo. Pela graça de Deus eu fui o perseguidor da igreja. Ele não está dizendo que a graça de Deus fez ele perseguir a igreja. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus me chamou, me separou e me escolheu antes da fundação do mundo para ser apóstolo. Sim ou não? Paulo nasceu, só que Paulo não nasceu apóstolo. Paulo teve um tempo de ignorância. E nesse tempo de ignorância ele se tornou até um perseguidor da igreja. Mas chegou o dia em que a graça de Deus o chamou. Então a graça de Deus o escolheu antes da fundação do mundo e a graça de Deus o chamou aqui. Mas nesse período ele fez coisas horríveis. Mas ainda essas coisas horríveis foi a graça de Deus que permitiu que ele fizesse. Por quê? Porque ele diz, para que em mim, o pior dos pecadores, fosse vista a paciência de Jesus. Portanto, se a graça tem paciência comigo, que dirá com outras pessoas? Por isso que ele diz aqui, pela graça sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou um apóstolo que antes perseguia a igreja. Pela graça de Deus, Pedro é um apóstolo que antes negou a Jesus. Pela graça de Deus, João é um apóstolo que antes quis que descesse fogo do céu na cabeça das pessoas. Então a graça de Deus faz sermos quem somos. Temos que olhar para frente, não para trás. E aí ele continua dizendo, e essa graça de Deus não foi inútil.
Então, se essa graça não foi inútil, então é possível que a graça se torne inútil. Sim ou não? Se Paulo está dizendo, olha, a graça para comigo não foi, então pode ser que para outra pessoa seja inútil, mas para mim não foi. Como que sabemos que a graça de Deus não é inútil? Ele diz, porque eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Eu sou o menor, nem sequer mereço, mas eu trabalhei mais. E aí ele fala, não eu, mas a graça de Deus. O que ele está dizendo? Que quem tem a graça de Deus, trabalha muito. Quem tem a graça de Deus, faz muito, obedece muito, faz para Deus muito. Mas não é nós, é a graça de Deus. Por isso que ele fala, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Então, as bênçãos não vêm sobre nós pela obra que nós fazemos. As bênçãos vêm sobre nós pela obra que Jesus fez por nós. Mas ainda que as bênçãos venham só através de Jesus, não significa que a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer e vai fazer muito. Por quê? Porque nós nos sentimos tão amados por Jesus. Ele fez tanto por nós, deu tanto por nós, que é impossível que nós não venhamos a dar também tudo para Ele. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Que Paulo está dizendo o seguinte, se o amor de Cristo me constrange, eu vou todos os dias tentar viver para Ele. E se eu vou tentar viver para Ele todos os dias, significa que eu vou tentar cumprir a lei todos os dias. Mas eu não vou cumprir a lei para ser abençoado pelos benefícios da lei. Porque eu já tenho todos os benefícios da lei. Eu vou obedecer toda a lei porque Jesus morreu por mim. E o dia em que eu não conseguir obedecer a lei, e esse dia vai chegar, porque todos nós pecamos, eu não vou me entristecer que eu perdi bênçãos, porque eu não cumpri a lei. Porque Cristo morreu por mim. Amém? Logo, bênçãos, irmãos, é muito mais do que trocar de carro. Bênçãos é muito mais do que aumento de salário. Bênçãos é muito mais do que saúde física. Bênção se resume em uma palavra com 4 letras, que eu falei no início da pregação. Bênção se resume a vida. A maior bênção que você pode ter, que Cristo te deu, é vida. Vida abundante, vida plena, vida eterna. Às vezes a gente quer tantas outras coisas, pedindo tantas bênçãos, mas você tem vida eterna, você tem vida. E todas as outras bênçãos, elas serão acompanhadas. Não queira aquilo que você quer. Queira aquilo que Deus quer para você. Às vezes Deus não quer para você o que você quer. Às vezes Deus quer para você o que você quer. Só que você quer agora e Deus não quer para você agora. Queira o que Deus quer para você, no tempo que Ele quiser para você. Se você pensar assim, você vai viver
plenamente abençoado todos os dias. Sabe por que a gente acha que a gente não é abençoado? Porque a gente não tem o que a gente quer. Só que a gente não sabe o que a gente tem. Se você soubesse o tesouro espiritual que você tem em Cristo agora, você sairia daqui e nunca mais ia fazer uma oração de petição. Você nunca mais ia pedir nada para você. Se você soubesse o que você já tem em Cristo, você nunca mais ia pedir nada. Nós pedimos e pedimos porque nós não sabemos o que já temos. Não conseguimos desfrutar daquilo que nós já temos, não vemos valor, não vemos brilho naquilo que já temos. E aí, procuramos a árvore do bem e do mal, para tentar uma outra bênção particular, uma outra bênção, porque a gente não consegue desfrutar daquela que Deus já nos deu. Confiem, descansem, vocês são abençoados. Senhor, obrigado pela Tua palavra que confirma a Tua bênção sobre as nossas vidas. A Tua aliança, Senhor, ela é eterna, ela é celestial. Obrigado, Senhor, por jurar, pela Tua palavra, fazer um juramento que o Senhor cumpriria a Tua aliança conosco. Nós podemos mudar, nós podemos ser mutáveis, mas o Senhor não muda. O Senhor estabelece uma aliança por conta da nossa mutabilidade, mas o Senhor não muda, e isso nos dá certeza de que o Senhor irá cumprir aquilo que prometeu nas nossas vidas. Nos ajuda a descansar em Ti, a esperar em Ti e a viver para Ti, em nome de Jesus, amém.